esteja conosco. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda mais um momento de oração, de reflexão, para que a gente possa ouvir e entender a mensagem de Nossa Senhora. O que está acontecendo conosco nos dias de hoje, onde a gente vai aprender aqueles momentos em que a gente não consegue dar respostas, quando muitas das vezes as crianças nos perguntam o que e para quê. Muitas vezes a gente precisa, dar uma resposta, o que e para quê. Para isso, então, a gente vai aprofundar nas mensagens de Maria, para que a gente possa, então, entender o que está acontecendo, na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Como eu estou vivendo? Será que eu estou perto da santidade? O que é santidade? E para que a santidade? São muitos os porquê que a gente vai então trazer então esse momento de escuta e momento de compreensão com Nossa Senhora. Vamos então buscar a Trindade Santa para que a gente possa trazer luz à nossa mente e abrir nosso coração para que a gente possa ouvir e também compreender o que Maria passa para nós na mensagem de hoje e o que o próprio Jesus também vai nos mostrar, vai nos conduzir também a esses momentos de reflexão e de oração. Ouçamos então o livro das mensagens de Nossa Senhora, que está no livro do Padre Gobi, na 25ª edição, esse livro azul. Está nas páginas 628 e 629. Washington, Estados Unidos, 2 de junho de 1987. Como faz sofrer o meu coração, o coração divino? Como faz sofrer o seu coração divino? Com que alegria acolho o cenáculo que realiza hoje aqui na Catedral, com os meus prediletos e um grande número de meus filhos, vindos até das partes mais longínquas deste estado. Acolho a homenagem do vosso amor e da vossa reparação. Ainda hoje, Jesus continua a ser vilipendiado, flagelado e ferido no seu corpo místico. Como faz sofrer o seu coração divino a atitude permissiva de muitos sacerdotes e de alguns bispos que justificam até os mais graves atos de impureza. Foi precisamente aqui, neste mesmo lugar, que o coração de Jesus foi vilipendiado, ferido e ultrajado por se ter acolhido muito dos meus pobres filhos consumidos por este vício terrível, encorajando-os publicamente e prosseguirem a prosseguirem no caminho do pecado, impuro contra a natureza.
os atos impuros contra a natureza são pecados que clamam vingança diante de Deus. E estes pecados atraem sobre vós e sobre as vossas nações as chamas da justiça de Deus. Chegou o tempo de proclamar a todos com clareza e coragem que o sexto mandamento dado por Deus a Moisés, não cometer atos impuros, mantém ainda todo o seu valor e deve ser observado também por esta geração corrompida e perversa e pervertida. Todo o pastor que de qualquer modo justifica este pecado atrai sobre a sua pessoa e sobre a sua vida o fogo ardente da justiça divina. A taça da iniquidade já está cheia, repleta e transborda por todos os lados. Então, convido-vos a multiplicar os vossos cenáculos de oração e oferecer-me as vossas vidas, perfumada pela virtude da pureza, como uma poderosa força de súplica e de reparação. Eu vos prometo que os céus já estão para se abrir sobre este pobre mundo corrompido, para fazer descer o ardente orvalho da justiça divina e da misericórdia, a fim de que ele possa tornar-se um jardim de luz, de pureza e de santidade. Salve Maria. Então, Maria, ela vem trazendo para nós hoje o porquê que as coisas dentro da igreja estão aí acontecendo e o que é preciso fazer para que as coisas comecem a melhorar. Então ela vai dizer que, primeiramente, ela se encontra, de uma maneira alegre, agradecida a um povo que está ali vivendo momento de busca do seu cenáculo. E o cenáculo, ele é um momento de oração, um momento em que a gente ora e que a gente vamos colocar, esse nosso vínculo com Deus, vamos colocar a escutá-lo e a compreendê-lo e tentar viver e corrigir os nossos erros. Então, nesse momento, Nossa Senhora, ela agradece, ela está ali satisfeita nesse momento de oração. Então, o que a gente vai aí buscar? A reparação. Então, a gente vai buscar aí, então, essa reparação. Então, a gente vai fazendo, a conversão. Nós vamos nos convertendo, Então, ela fala não só com os padres e com os bispos, mas ela nos dá também a orientação do que está acontecendo. Ela vai falar exatamente lá da catedral e lá em Washington, o porquê que aconteceu esse momento, e de que ela fala que Jesus
foi vilipendiado, foi esquecido, né? E o seu coração foi ferido, e ele foi flagelado, né? Foi por causa de um escândalo que lá também aconteceu e que aconteceu em outras cidades, aconteceu em outros países, né? Que é o descumprimento do sexto mandamento. E o que é então o sexto mandamento? O que o sexto mandamento, trazido por Deus a Moisés, refere aos dias de hoje? Quando a gente vê, né, que ele está resumido e vai dizer: não cometeis adultério. Mas então, o que é o adultério? Quando a gente para pensar sobre o adultério, a gente vai logo pensando que o adultério é acontecido numa traição de um esposo para com a sua esposa e da sua esposa para com seu esposo. E aí a gente vai, né, vendo que através dessa traição há ferimentos aos sentimentos da pessoa traída. Há uma violação de uma aliança, de um amor, de uma fraternidade, de uma intimidade. Então é nesse pensar que está o adultério na nossa vida, também com Deus, com Jesus. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo. Se nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E se nós somos a noiva de Cristo, Cristo é o noivo. Há uma aliança feita por Cristo para que nós possamos ser santificados, ser agraciado e levado então para a sua morada, o seu reino, que é a salvação. Então, só que nós, muitas das vezes, a gente comete esse adultério, que Maria vai explicando aqui dentro da igreja, que está no sexto mandamento, e o sexto mandamento vai nos mostrando que esse ferimento a Deus, esse relacionamento que a gente faz com Deus está no nosso batismo. Quando eu batismo, eu então sou já templo do Espírito Santo, templo de Deus. Se eu me torno templo de Deus, então eu preciso cuidar desse templo de Deus. Mas muitas das vezes eu profano o templo de Deus com as pornografias, com as outras coisas que vêm aí depois, que não dá nem para poder falar aqui, que a gente já vai aí entendendo, né? Então eu vou profanando também com o pecado da fornicação, que é procurar uma família, buscar família, que principalmente muitos estão buscando isso, uma família sem um compromisso de ter uma vida cristã, que é exatamente buscar o sacramento do matrimônio. Então isso é cometer um adultério diante de Deus, com o próprio Deus, porque Ele deixou o matrimônio, é um sacramento da igreja, e eu me afasto tanto. Um outro está, que Nossa Senhora vai falar muito, e tem muitos outros relacionados aqui. Tudo isso que eu me refiro, que profana o corpo, então está aí diante do pecado do sexto mandamento.
não cometeis adultério. E está em um dos maiores que ela fala que está grave, que aconteceu dentro da igreja com os bispos e com os padres, é o abuso sexual. O abuso sexual, ele é muito gravíssimo, porque eu estou não só violando, profanando um templo santo de Deus, mas eu estou violando também os sentimentos de uma outra pessoa. Eu estou violando, eu estou trazendo algo que aquele coração vai ficar dilacerado, vai ficar horrorizado, com tantas amarguras, com tantas feridas profundas que pode nunca mais ser cicatrizadas. Por isso que Jesus vai falar que quando se chegar e for cometer algo desse tipo, é melhor que eu pegue uma pedra de moinho e amarre no pescoço e me atire no mar. Porque é gravíssimo. E aí Maria vai dizer que há bispos que então deixou aquilo acontecer, fez com que aquilo fosse um pouco ali encorajado. E isso foi dando assim coragem aos padres a cometerem. Então foi assim dando coragem que isso fosse acontecendo, E não foi barrado desde a primeira vez. Então isso deu coragem a muitos outros padres a fazerem e até mesmo o bispo. E aí a gente viu, se não me engano, em 2018, esse grande escândalo dentro da igreja, que o Papa teve que ir lá nos Estados Unidos para então fazer uma apuração desses fatos que aconteceu lá. Então, aconteceu e acontece em outros lugares, até mesmo aqui no Brasil já aconteceu. Por quê? Porque padre também é ser humano. Ele também precisa de oração, ele também precisa estar vinculado a caminhar com a santidade. Ele mais do que nunca conhece todos, ele conhece aí todo, os mandamentos, os 10 mandamentos da igreja. Então, eles, o bispo, mas só que se a gente não vai orar pelo corpo místico, lembra que Nossa Senhora vem falando dessas feridas que estão sobre o corpo místico e que eu sempre venho pedindo, intercedendo lá no momento do terço, pedindo para a cura das feridas, das chagas do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Maria refere aqui a isso. Isso são feridas e que precisam ser curadas, mas é preciso ser curada através dos cenáculos. Multiplicar o cenáculo, multiplicar as nossas orações. Se as nossas orações estão, que a gente acha que já estão suficientes, devemos triplicá-las cada vez mais, para que venha ter uma ação, uma convicção, para que a santificação ela aconteça primeiramente em mim. Eu preciso fazer esse encontro, essa santificação, porque eu preciso viver esse mandamento. Eu preciso então estar sobre esse mandamento e começar a ver o meu corpo como templo santo de Deus, como honrar a Deus no meu corpo, é estar em verdadeira comunhão com Deus, na confissão e também na comunhão. E também preciso estar em oração, permanentemente em oração, tanto pela igreja como por outras pessoas que me pedem oração,
pelo meu próximo, pelos que eu nem conheço, pelas almas do purgatório. Assim eu estou vivendo o que Maria vai me ensinando, que é o caminho para a santidade, que é o caminho que eu busco a viver a misericórdia de Deus, a viver um momento de graça, um momento de um novo jardim de luz e de pureza, e que eu vou vivendo a pureza no meu corpo e eu vou vendo assim a passos, bem lento, mas a passos, a santidade. A santidade vem através dessa grande palavra de Maria, que é viver a pureza. Eu não posso criticar, fazer relatos e ofensas a ninguém, mesmo que seja um padre, bispo, que esteja fazendo algo errado. Mas eu devo anunciar ele à igreja, devo fazer denúncia à igreja, a quem possa fazer, ter autoridade para que possa tomar as suas devidas providências. E aí sim, eu vou orar para que aquele padre se converta, para que aquele padre também seja salvo, para que aquele bispo também seja salvo, para que Nossa Senhora consiga alcançar o seu coração, fazer do seu coração puro, fazer do seu coração um coração de santidade, porque assim também estará vivendo a santidade, estará a caminho de um testemunho que vai levar muitos a viver uma santidade com Deus, de viver uma busca frequente. Porque muitas vezes a gente fala que pau que nasce torto até a sua cinza é torta, mas se a gente vê por que ele entorta, é porque ele quer subir em direção aos céus. Ele se entorta buscando a luz. Ele nunca se entorta buscando sombras, buscando ir crescer para o lado, mas ele busca crescer sempre para o alto. Por isso que ele entorta, certo? E a gente disse assim que Deus escreve certo por linhas tortas, que a gente possa olhar para o alto, olhar para o nosso bom Deus, olhar para o seu Filho Jesus Cristo, olhar pelo Espírito Santo que nos traz luz, que nos ilumina, olhar para a Virgem Mãe que está sempre nos orientando, está sempre nos auxiliando, nos conduzindo. Louvado seja sempre, sempre o nome da Virgem Mãe, para que ela possa sempre nos conduzir a esse caminhar. Vamos agora ouvir a palavra de Deus, para ver o que então Deus traz a nós, para que a gente possa viver a santidade. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então, os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer.
Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu-os e o dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, a gente vê então aí que Jesus, ele tem o poder de todas as curas. Então, se nós olharmos, se nós orarmos, se nós levarmos essas pessoas que cometem tantos esses pecados, tantas essas heresias, a gente vai ver que Jesus, ele vai curar o coração dessas pessoas. A gente vai ver que Jesus vai dar um caminho novo para essas pessoas. E a gente vamos se sentir, vamos ver a admiração, vamos estar admirados em ver que o próprio Deus, ele faz acontecer. Ele faz essas coisas acontecerem. Por quê? Porque ele tem compaixão, não é igual nós. Ele tem compaixão, ele compadece, ele compadeceu daquelas pessoas, daquela multidão, como compadece de cada um de nós, e principalmente aqueles que pecam, principalmente aqueles que estão de cabeça abaixo para o inferno. Mas se ele grita: Senhor, socorre-me, tem de piedade, misericórdia, a sua misericórdia é alcançada àquele que está de cabeça baixa, caído, que está no abismo. Nós não temos noção de como esse Deus é maravilhoso, esse Deus é misericordioso. Então, por isso, vamos fazer igual essas pessoas que levaram essas pessoas lá com diversas doenças, com diversas espécies, né, de dificuldades, para que essas pessoas recebessem a misericórdia de Deus, recebessem a alimentação de Deus. E essa alimentação que Jesus dá é uma alimentação que sustenta, que dá vida, que dá amor ao próximo, que nos leve ao caminho da santidade e a pureza de coração, que vai nos tornando cada vez mais puro, assim como Maria quer que a gente vive, que a gente permanece cada vez mais puro, mas para isso é necessário que eu faça as minhas orações diárias, que eu permaneço ouvindo a Jesus, que eu obedeço a Jesus, que eu procuro a viver o 6º mandamento. Se eu começar a entender o 6º mandamento, eu vou começar a entender a minha vida, o porquê que eu preciso deixar de fazer isso, o que eu preciso deixar, né, e é que isso, né, venha a mudar a minha vida. Então, que eu preciso deixar certos hábitos para que eu possa encontrar com Jesus, para que a minha vida possa mudar, para que a minha vida seja melhor.
Mas para isso tem o quê? Por quê? O que eu devo fazer que agrada a Deus? Eu devo mudar as minhas atitudes. Eu devo olhar mais para o meu corpo, que é o templo santo do Senhor. Então eu preciso glorificar a Deus no meu corpo. Então eu preciso cuidá-lo e cuidar bem. Preciso manter-me em comunhão na oração. Preciso me manter também na confissão e também na comunhão eucarística. Porque a comunhão eucarística é alimentar o próprio corpo e sangue, alma e divindade de Jesus, que vai nos trazer luz e que vai nos sustentar. Ele deu esse pão àquele povo. Ele alimentou aquele povo, ele teve compaixão, ele os curou. Ele nunca deixou aquele povo, o seu povo, de mãos vazias. Ele nunca vai nos deixar de mão vazia, mas ele vai sempre nos dar aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, para que nós possamos ser cada vez mais puros e cada vez mais santos. Vamos fazer uma revisão, olhar mais para esse sexto mandamento, saber o quanto pecado tem no sexto mandamento que eu devo deixar para seguir Jesus, para que eu possa conseguir caminhar no caminho de Jesus. Eu preciso então saber o que eu devo fazer, o que é preciso fazer, o que é preciso deixar para trás. Vai lá e vamos olhar quantos pecados está contido no sexto mandamento e que eu devo deixar para trás, para que eu possa viver em paz comigo mesmo, na pureza e na santidade. Louvado sempre seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita seja a Virgem Mãe, que nos traz sempre esse momento de graça, esse momento de reflexão, esse momento de oração, e que possa, através da sua palavra, através desse seu livro, possa então trazer muitos e muitos convertidos, muitos ao retorno ao seu Deus, ao nosso Deus, ao seu Pai, ao nosso Pai, ao seu Filho, o nosso irmão. Assim seja para todos sempre. Bendita seja, ó Virgem Mãe. Fique em paz com nosso Senhor Jesus e que a Virgem Mãe sempre lhe proteja com seu manto sagrado. Todos e a todas e as suas famílias. Até um próximo encontro.